Romanos capítulo 5, nós estamos dando continuidade ao estudo que nós temos feito com o pastor Luciano Santagna. Nós estudávamos aqui o versículo 12 do capítulo 5, e essa manhã nós vamos focar especialmente em Romanos 5, do 13 ao 14. Mas para nós darmos uma construção legal, vamos ler aí a partir do versículo 12. Então, Romanos 5, de 12 até a 14. Diz assim a palavra de Deus: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós estamos aqui nesta manhã, reunidos como igreja do Senhor, porque cremos, Senhor Deus, que quando nos reunimos, nós podemos juntos louvar a Tua beleza, a Tua majestade. Nós podemos juntos, Senhor Deus, edificar uns aos outros. E nós cremos também que quando estamos aqui, o Senhor fala conosco, ó Pai. E nossa oração é: fale conosco, Senhor. Trabalhe, Senhor Deus, por meio da Tua palavra, a explanação da Tua palavra neste momento. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, de trabalhar no nosso coração, Senhor. É no nome bendito do Teu Filho, Cristo Jesus, que nós oramos e desde já agradecemos, Senhor. Amém. Queridos, nós estamos aí seguindo essa sequência de Romanos no capítulo 5. Nós vimos aí, para te recapitular de forma bem geral, assim, para você não perder o fio da meada, em que ponto da nossa caminhada em Romanos nós estamos. Nós vimos aí nesse capítulo 5, do versículo 1 ao 11, um aspecto que Paulo salienta, de glorificar de nos gloriarmos, na verdade, sobre a reconciliação que nós temos com o Pai por meio de Cristo Jesus. E agora no versículo 12 que nós lemos, e é o versículo que foi tratado em algumas mensagens anteriores com o pastor Luciano, do versículo 12 até o versículo 21, Paulo ele vai tecendo os seus argumentos, e quando ele salientou sobre o aspecto de gloriar sobre Jesus Cristo e a nossa reconciliação com o Pai, a partir do 12 ele volta para pensar a nossa condição antes de sermos reconciliados com o Pai em Cristo Jesus. Então, do 12 em diante, até o final desse capítulo, você vai ver Paulo fazendo uma relação direta com Adão e com Cristo Jesus. E no versículo 12, nós vimos aqui com o pastor Luciano em algumas pregações, algumas considerações sobre o pecado que nós herdamos. A última pregação foi feita em cima desse título. E agora nos versículos que se seguem, o versículo 13 e 14, que são os principais versículos que vamos pensar nessa manhã, ele é uma explanação do versículo 12. Mais especificamente, das últimas palavras do versículo 12, que diz que, porque todos pecaram. A intenção de Paulo aqui é demonstrar o como todos pecaram, o porquê de todos pecaram. E há um dos desafios aqui de se tratar, é de compreender a questão da justificação. Esse texto, alguns estudiosos, eles concordam que esse texto é central para toda a carta de Romanos. Alguns estudiosos dizem que ele é o cerne do pensamento, do argumento de Paulo. Ou seja, é de fundamental importância que nós entendamos qual é a lógica que Paulo está trabalhando aqui, para entender um tema crucial da salvação, que é a justificação.
E por mais que talvez você ouviu bastante de justificação na IBD, você talvez que aí é de igreja há muito tempo, você talvez esteja acostumado com essa palavra, mas muitas vezes a gente não para pensar como é desafiador pensar sobre a questão de justificação. Há um desafio nisso porque a nossa mentalidade ocidental, ela difere muito do pensamento oriental. Para nós é muito estranho pensar como que uma pessoa substitui o lugar de outra. E por meio disso ela atribui a sua justiça a nós. Como que um homem na cruz, Cristo Jesus, Deus, homem, pode morrer em substituição ao nosso lugar e nos outorgar a salvação? É algo que foge um pouco da nossa lógica, porque nós não conseguimos enxergar uma pessoa substituindo a outra. Quando no pensamento oriental, ainda mais naquela época, já era algo mais fácil de assimilar. O que acontece aqui, o que Paulo está trabalhando nesse texto aqui, é algo que na teologia nós chamamos de representatividade federal. Uma representação federativa. A palavra federal, ela vem do latim que remete a uma aliança. E o seu significado é que uma pessoa, por intermédio de um relacionamento de aliança, ela representa ou substitui alguém. Isso é muito comum, por exemplo, em comunidades tribais. E no Oriente, como eu comentei, o que acontece é que uma pessoa ou um líder, ela se comporta de uma forma, de modo que ela representa todos os demais. E isso traz consequência para toda a comunidade. Isso traz consequência para cada indivíduo, porque aquela pessoa o representa. Para nós, parece estranho, mas quando Paulo ele usa o nome de Adão e remete ao hebraico, nós pensamos que o nome de Adão já carrega esse sentido, porque o nome de Adão significa humanidade. Ele é um representante. Então, nós vemos que é crucial nós entendermos nossa relação com Adão, para que nós entendamos também a nossa relação com Cristo. E é isso que Paulo está trabalhando. Porque apesar de nos versículos de 1 a 11 ele falar sobre nos gloriarmos na obra de Cristo, ele quer aprofundar esse nosso entendimento, demonstrando a nossa relação com Cristo em comparação da relação com Adão. Essa questão de representação é muito clara. Em 1 Coríntios 15, 45, vai falar que Cristo é o último Adão. Em 1 Coríntios, ainda no capítulo 15, 2 versículos à frente, versículo 47, Paulo ele vai argumentar aos coríntios ali que Jesus ele é o segundo Adão. Então há uma comparação direta. Essa questão de representatividade, por mais que possa parecer estranho para nós, ela existe no nosso meio. Essa representatividade federal. Quer ver em que sentido que existe para a gente? A representativa federal, ela existe quando nós, normalmente no nosso caso é por nossa escolha. Por exemplo, um sindicato. Um sindicato, ele assume uma responsabilidade federal, ou seja, representativa, diante de vários trabalhadores, por exemplo, de uma sociedade. Você escolhe ingressar e fala, esse sindicato nos representa nessa questão de função. Ou então, outro exemplo, poderes eleitos. Por isso que nós falamos República Federativa do Brasil. Alguém que representa, e por isso nós elegemos. Ou então a questão de um advogado. Nós escolhemos aquele que vai nos representar de modo federativo. Ou então uma questão de procuração. Alguém que pode por nós assinar alguns documentos. O que é estranho para nós é que no nosso contexto ele acontece por conta de nossa escolha, não é verdade? Nós escolhemos aqueles que vão nos representar. E quando nós nos deparamos com Adão, talvez uma das coisas que gere uma estranheza para nós é por conta de que nós não escolhemos. Já tivemos um representante desde o início da criação. E talvez o que vem de estranho para nós é não gostamos que, primeiro, que alguém nos represente. Segundo,
que alguém nos represente e nós ainda não escolhemos essa pessoa. Parece meio que injusto pensar assim. Só que eu te levo a pensar, Deus não teria escolhido o melhor ser humano para poder representar lá no início da criação? Ou será que você e eu, nós faríamos diferente de Adão? Eu costumo brincar com a minha esposa, nossa, eu acho que a gente ia se lambuzar naquela árvore. Então nós pensarmos que a questão de representatividade de Adão fere a questão da nossa liberdade, nós supomos algo do nosso ser que, olha, é como se nós fôssemos muito melhores do que nós imaginamos. Porque eu vou falar para você, sendo Adão a criação, o primeiro da criação, no seu livre-arbítrio ali, ele escolheu cair, e quanto mais nós. Então nós temos a clareza de que ali nós tínhamos o melhor representante da humanidade desde o início. Então, o que eu quero que nós reflitamos sobre todos esses aspectos que estamos vendo aqui, é que nós pensemos sobre alguns aspectos da nossa humanidade à luz da justificação, esse aspecto de representatividade. Vamos ver alguns aspectos da nossa humanidade. Relendo aqui o versículo de 13 a 14, ele diz: pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. E a primeira coisa que nós observamos sobre a questão da nossa humanidade, no que diz respeito a toda essa questão de justificação, de representação aí, é que todos nós sofremos por conta dos nossos pecados. Talvez cause um pouco de estranheza para você o fato de que Paulo ele vai construir o seu argumento e ele coloca a lei aí no meio. Porque se você lê do versículo 1, versículo 11, aí você entra para o versículo 12, você não vê a lei citada, não, ao menos de forma clara ali, mas Paulo ele vai e ele coloca a lei. Primeiro, tenha em mente que na igreja primitiva, inclusive na igreja de Roma, haviam vários judeus convertidos. E havia uma ligação muito forte com a lei. Então, há de considerar aí a questão de que Paulo, ele precisa fazer um elo com seus leitores originais. Por mais que pareça estranho para nós, era muito propício ele escrever sobre a questão da lei. Os judeus, eles não concebiam o pecado sem a lei. E Paulo, ele fala, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. À primeira vista que nós lemos esse texto, parece que Paulo ele quer dizer que onde não há lei, não há pecado. Onde não há os 10 mandamentos, o Pentateuco revelado, não haveria pecado. Alguns podem deduzir isso quando eles voltam para o capítulo 4, versículo 15, que Paulo fala, porque a lei produz a ira, e ele completa, e onde não há lei, não há transgressão. Então alguns podem à primeira vista olhar e falar, puxa, que coisa estranha, então significa que não havia revelação da lei naquela época, antes de Moisés, lá no Monte Sinai. Então, na verdade, aqueles que estavam antes de Moisés, eles não pecaram? É isso que Paulo está falando? Mas, na verdade, não é isso que Paulo está falando. Ele não estava dizendo que onde não há lei, não há pecado. Nem que Deus não considerava o pecado como pecado na época que não havia lei. Isso se prova porque nesse mesmo texto que nós estamos vendo, há algumas palavras-chave que mostram que o pecado era condenado antes mesmo do encontro de Moisés com Deus. Quer ver, o versículo 13, ele fala assim, o pecado já estava no mundo. E no 14 ele fala assim, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão. E nós vemos lá para frente, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, Paulo está deixando claro que, apesar de ser estranho para o judeu do seu tempo, quando não havia lei, já havia pecado.
Por mais que talvez pareça distante para nós, mas para o judeu isso era muito significativo pelo seu apego à lei. Mas isso vai trazer lições preciosas para nós. Romanos 2, aqui que nós lemos de 12 a 15, ele fala, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Versículo 14, ele fala, de fato, quando o capítulo 2, versículo 14, fala, de fato, quando os gentios que não têm a lei e praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e o pensamento deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso significa, por exemplo, no dia de hoje, e até mesmo o camarada que está lá na selva e não ouviu do Evangelho, ele tem a lei impressa em seu coração. Há uma história muito interessante, não sei se você já leu alguma vez o livro Totem da Paz, comentei na aula de EBD esses dias. Se você não leu, eu recomendo que leia esse livro, ele é muito bom, e ele fala sobre o grande desafio que um missionário ele teve de pregar o evangelho para algumas tribos canibais na Nova Guiné, da etnia chamada Sauí, e lá ele tinha um grande desafio porque o suprassumo, o valor mais alto para aquela sociedade era a traição. No sentido de que, assim, para eles, o camarada mais valioso da sociedade era aquele camarada que ele conseguia fazer uma amizade tamanha com alguém, que conquistasse a sua confiança e chegasse no final e ele traísse a sua confiança, o matando e praticando o canibalismo. Você imagina o grande desafio que esse missionário teve para apresentar o evangelho ali. Mas por incrível que pareça, conforme você vai lendo essa obra, o missionário ele descobre que mesmo no meio de uma civilização totalmente depravada, ele encontra uma lei moral suprema. A lei do Senhor está expressa em nosso coração, em toda a humanidade. E aqui ele mostra que de Adão a Moisés, a lei, na verdade, ela não tinha sido formalizada. Ela não estava codificada, não estava escrita. Mas ela já existia no coração do homem. O pecado, ele se universalizou a despeito de estar expresso na lei, apesar de não ter nada escrito, como foi no Monte Sinai. Romanos 5,14, ele diz, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão. É interessante nós pensarmos aqui que, sobre essa questão do nosso pecado, há três possibilidades de pensarmos sobre a origem do pecado e essa declaração que Paulo fez. Preste atenção que a diferença é bem pequena na palavra, mas ela faz toda a diferença no pensamento da origem do nosso pecado. Primeiro, a primeira forma de nós pensarmos sobre a origem do nosso pecado é que todos pecaram no pecado de Adão. Preste atenção na palavrinha no pecado de Adão. Isso implica, essa visão, ela defende que nós compartilhamos da mesma culpa de Adão. Então, nós respondemos pelo pecado original de Adão. É essa visão que chega no texto e fala, nós pecamos no pecado de Adão. Só que nós temos alguns problemas com essa visão. Se nós voltarmos lá para Deuteronômio 24:16, diz assim, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. E quando nós defendemos que nós pecamos no pecado de Adão e que nós vamos responder diante de Deus pelo seu pecado original, nós estamos falando que nós vamos responder pelo pecado de Adão. Ezequiel, ele reforça esse texto de Deuteronômio, e ele fala assim, Ezequiel 18, versículo 4, ele fala assim, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar, este morrerá. E no versículo 20 ele fala, aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Então, nós vemos que essa questão de que nós herdamos o pecado original de Adão, no sentido de que a culpa do próprio Adão está sobre nós, ela tem sérios problemas com todas as escrituras.
Senão nós teríamos que crer, por exemplo, na maldição hereditária. Maldição hereditária é algo que você não vê base bíblica nenhuma. Ah, minha vida é desgraçada porque meu pai foi desgraçado, e é uma maldição que veio lá do meu tataravô, e agora eu estou andando desse jeito porque essa maldição atingiu meu avô e agora está aqui comigo. Não há base para isso. Isso não é bíblico. É uma superstição. Ou então, quando nós pensamos sobre a questão de compartilhar o pecado de Adão, como que a gente vai responder, por exemplo, a questão da morte dos bebês? O bebê que nasceu e faleceu ali, ele vai para o inferno? Consegue perceber o grande problema que nós temos? E há versículos que falam, que demonstram claramente que Deus tem os bebês como seus. E aí, como que a gente vai responder esse argumento? Então, nós vemos que nesse primeiro aspecto, não há muita base, fundamentação da origem do nosso pecado. Mas há um segundo aspecto que algumas pessoas interpretam que Paulo está falando. Esse segundo aspecto fala que todos pecaram a exemplo de Adão. Todos pecam nessa visão aí, imitando Adão. Essa é uma visão que tem origem lá em Pelágio. Nós chamamos o proponente do que nós chamamos de pelagianismo, lá no século V. Pelágio, ele diz que todos nós temos a capacidade de refutar o pecado, assim como Adão tinha. Todos nós nascemos bons e nós temos a possibilidade de escolher ou não para fazer o que é bom ou o que é mal. Só que nós também encontramos problema nessa visão. Romanos 3,10 diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Salmo 51,5 diz, o salmista ele fala, eu sei que eu sou pecador desde que nasci, desde me concebeu minha mãe. O pelagianismo ele vai caminhar para uma salvação por obras, pelos nossos méritos. E Efésios 2,8 ele fala, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então nós sabemos que duas coisas, nós não conseguimos nos aproximar desse texto, pensando que nós herdamos o pecado original de Adão, ou que nós temos a capacidade de, como Adão, escolher não pecar. Mas há uma terceira visão. E a visão diz, todos pecaram em consequência do pecado de Adão. Isso é o que nós chamamos da depravação, que nós estudamos com o pastor Luciano. A depravação ela é total no sentido de pegar todas as nossas áreas, mas não em toda a sua potencialidade. Isso é o que chamamos de depravação, que ela é apropriada voluntariamente. O que acontece é que a culpa de Adão não nos é imputada, mas a tendência pecaminosa dele, sim, é passada para nós. A morte, se você for ler bem esse texto, a morte é passada de um pai para o filho, mas não a culpa. E nessa visão, temos algumas questões que reforçam a questão dessa abordagem com o texto. Uma coisa interessante é nós vermos os termos que Paulo aplica. Antes da lei, ele fala que, antes da lei, no versículo 13, ele usa um termo para o pecado, que no grego é o tal do hamartia, que é o pecado, normalmente, que nós traduzimos. E ele usa o pecado, mas ele não usa transgressão. Transgressão ele vai usar lá em Romanos 4,15. Ele também não usa a palavra ofensa, iniquidade, que está em Romanos 5, de 15 a 18. Ele também não usa a palavra pecado, que é traduzida por desobediência, que é Romanos 5,19, que fala por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. O que ele demonstra aqui é que nós não pecamos, como pode ler nesse texto, à semelhança de Adão. E é interessante nós observarmos que Adão, ele peca diante de uma lei expressa, mesmo que não escrita. Deus falou, não toque. Mas depois de Adão, há aqueles que pecam, mesmo não tendo uma lei explícita. Isso demonstra como nós temos essa tendência por pecar. Nós temos essa tendência por escolher o que é ruim. É curioso, nós vemos isso nas nossas habilidades de descumprir regras como bebê. Eu estava vendo uma mãe comentando
que ela ensinava a criança para não subir no degrau da escada, para não subir sozinha. Mas ela queria ser independente, o bebezinho, e ela ia e se atrevia a querer ir nos degraus. Toda vez ela se atrevia a subir nos degraus. E aí a mamãe, ela conta que, fala, ela vai ter que aprender, não vai ter como. Aí diz que uma determinada vez ela viu que ela subiu um degrau, numa altura que ela viu que estava ao controle, ela falou assim, eu vou deixar ela. E ficou ali perto para ver ela. Até que foi batata. Ela escorregou ali e caiu. E a mamãe logo em seguida foi lá e pegou a criança e ela levou o susto. E nunca mais ela caiu no degrau. Mas isso reforça como nós somos, muitas vezes, ávidos em cometer o nosso pecado. Sabe, o que nós vemos aqui, o pecado, ele pode não trazer maldição hereditária para nossas vidas, mas ele traz consequências desastrosas para aqueles que estão à nossa volta. Isso faz pensar por que nós abrimos exceções para alguns pecados que não parece fazer mal nenhum. Eu vi o testemunho uma vez de uma família que ela tinha descendência italiana e papai era crente, a família toda era crente, mas o papai ele tinha o costume de beber um golinho de vinho durante a noite. Ele deixava lá escondido no seu armário e durante a noite ele ia lá e bebia um copo de vinho, um cálicezinho de vinho. E certa noite o filho abriu a porta discretamente e viu o papai bebendo vinho. E ele ficou curioso e conforme foi o tempo ele foi descobrindo o esconderijo e também tomou aquele golinho e tomou outro e tomou outro. E quando o papai e mamãe foram ver, o filho estava entregue ao alcoolismo, com grandes dificuldades de se libertar dessa escravidão. E muitas vezes a gente brinca com alguns pecados. Muitas vezes a gente abre algumas exceções. O pai que tomava o gole de vinho, podia ter lá o seu controle. Eu posso abrir minha exceção, mas não pensou no mal que estava fazendo para o seu filho. Parece muitas vezes que nós não estamos fazendo mal nenhum para quem está à nossa volta, mas o pecado de Adão demonstra que o nosso pecado é sério. Eu vi uma denúncia de um pastor, digo de púlpito, né, ele falando sobre um pecado frequente no meio evangélico, e que eu achei muito pertinente, ele falando sobre que tristeza muitas vezes nós vemos alguns casamentos de crentes. Casamento de crente que você olha assim e depois você olha na festa do crente e você fala, que lugar que eu estou? E sabe, coisas que nós vamos dando permissividade e algumas cerimônias que são muitas vezes piores do que gente do mundo. E nós não temos a compreensão de que isso destrói todas as pessoas que estão à nossa volta e a nossa própria vida. O pecado traz a morte. E morte é degradação. É deturpação de tudo que é bom, de tudo que é bonito. E há também de pensarmos aqui sobre aqueles que estão à nossa volta. Porque o fato é que mesmo que os nossos vizinhos não tenham consciência, não venham na igreja, eles estão perecendo. Eles estão sujeitos à morte. E é por isso que nós temos sentido um grande incômodo para a mudança da nossa mentalidade, de que nós como igrejas, nós vamos de encontro com aqueles que estão nas ruas. Porque mesmo que ele não conheça toda a lei, mesmo que ele não conheça a igreja, ele está caminhando para o inferno, ele está morrendo. E quando nós não falamos e ficamos quietos no nosso, nós pecamos por omissão. Tiago 4,17, ele diz, pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O convite essa manhã é para que nós refletimos sobre a nossa identidade como ser humano, com uma semelhança de Adão e os nossos pecados. Meu convite é para que você pare de brincar com o pecado, para que nós paremos de flertar com aquilo que destrói nossas vidas.
O texto vai prosseguir, conforme a gente for estudando, da nossa semelhança de humanidade com Cristo. E nós agora vemos que nós devemos abandonar essa velha natureza de Adão. Pare de flertar com o velho homem. Pare de paquerar com o velho Adão. Não brinque com o pecado. Vamos orar? Querido e amado Deus e Pai, nós, Senhor Deus, pedimos ao Senhor que trabalhe, Senhor, sobre o nosso ser. Nós temos aqui, Senhor Deus, muitas vezes nós abrimos exceções. Pensamos, não há mal. Pensamos em algumas, assim chamadas vantagens do pecado, que são aparentes, mas na verdade são ledo engano. Na verdade são ludibriação do inimigo. Pai, que nós como igreja não brinquemos mais com o pecado. Que nós como igreja, Senhor Deus, reflitamos sobre, Senhor Deus, a nossa identidade em Adão, que é passada, e olhemos para Cristo, ó Pai. Muda o nosso ser, Senhor Deus. Muda a nossa história, ó Pai. E se alguém que está preso em amarras do pecado, ó Pai, nós sabemos que há poder no nome de Jesus para libertar-nos, Senhor Deus, de tudo, Senhor Deus, que nós temos de identidade com Adão, Senhor. E temos uma nova identidade em Cristo Jesus, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Trabalhe no nosso viver, Senhor. No nome do Teu Filho, Cristo Jesus, é que nós oramos, Senhor. Amém.